não dá para dizer que é uma briga, pelo menos não ainda, mas do desconforto dos governadores do Nordeste diante, né, de uma reunião dos governadores do Sul e Sudeste. Você tem acompanhado, essa pauta tem sido recorrente por aqui, né, foi formado o COSUD, que é o Conselho dos Estados do Sul e Sudeste, né, liderado inclusive aqui pelo Ratinho Júnior do Paraná, né, muito ali viabilizado pela presença também do Tarcísio de Freitas de São Paulo, do Romeu Zema de Minas Gerais e do Eduardo Leite do Rio Grande do Sul. Então, esses governadores todos estão se reunindo e na reforma tributária, inclusive, foram importantes para impor ali algumas vontades, e não só vontades, algumas exigências do Sul e do Sudeste, que pagam a conta historicamente nesse país. Sozinho, o Sul e o Sudeste tem mais da metade da população brasileira, né? Tem boa parte do PIB nacional. Então, são regiões que historicamente não se organizavam, né? Cada um corria para um lado, diante do Norte e Nordeste, que eram mais organizados politicamente. O Nordeste sempre atuou em bloco, sempre. Tem lá as suas questões regionais, como toda a região, mas quando é para defender os próprios interesses regionais, eles se unem. Aí não tem PT, não tem PL, não tem esquerda, tem direita, não tem feio, não tem bonito. Ali eles se reúnem e vão para cima para defender a própria região, e estão certos em fazer isso. O mesmo ocorre com o Norte, né? A região Norte também volta e meia se unifica ali em torno de seus interesses. Pois bem, então o Sul e o Sudeste resolveram fazer o mesmo. E aí o pessoal do Nordeste não gostou. Tem aqui uma carta do governador João Azeredo, né, de Pernambuco, que ele representa o consórcio Nordeste, classificando como preocupante, né, essa defesa feita pelo governador de Minas Gerais, por exemplo, do protagonismo do Sul e Sudeste, né? E que isso estimularia uma guerra entre regiões. O Zema declarou isso recentemente em uma entrevista ao Estado de São Paulo, sobre falar na criação do COSUD, e ele disse que o grupo decidiu buscar, nós queremos protagonismo político mesmo. É isso. Nós cansamos de pagar a conta sozinho, nós queremos discutir, e nós queremos também ser beneficiados, né, do dinheiro que vai para Brasília. Nós não queremos só mandar, queremos receber também um pouco. E o Nordeste começou a chiar, né, a carta, né, repercutiu muito entre os governadores, e o interessante foi que os governadores do Sul não se apequenaram. Mandaram um recado claro. O Eduardo Leite já falou lá do Rio Grande do Sul, é isso mesmo, nós vamos para cima. É claro que há desigualdades, é claro que estados mais ricos, na medida do possível, vão ajudar os mais pobres, mas veja, nós não podemos aqui também padecer. Nós não podemos ter menos universidades federais que outras regiões. Nós não podemos ter menos recursos federais que outras regiões. Vamos dividir o bolo conforme ele é construído. É isso. Então, eu estou fazendo essa análise aqui porque esse assunto vai escalar. Você vai começar a escutar ele daqui a pouco, porque já há em setores da imprensa nacional, inclusive, uma espécie de preconceito velado contra o COSUD. Não, você veja, o pessoal do Sul e do Sudeste reclamando que não tem dinheiro, mas nós temos que mandar lá para o Nordeste que precisa mais, enfim. Então, vai começar uma narrativa aí que pode ser perigosa. Então, temos que vacinar as pessoas contra ela. Não há nenhum problema de nós do Sul, do Sudeste, se reunir em torno da defesa dos nossos próprios interesses. O que queremos é ser respeitados como trabalhadores que somos e que as nossas riquezas ajudem a levar também a nossa vida para frente. Vai ajudar quem mais precisa? Vai ajudar, sempre ajudamos. Ou não é assim? Ou não é assim? Nada vai mudar. O que a gente não quer mais principalmente na discussão da reforma tributária, é que o dinheiro vá para o Brasil e não volte. É isso que ele não quer. É isso que ele não quer. Temos responsabilidade com o país, entendemos que o Brasil tem profundas diferenças regionais, somos um país continental, vamos ajudar a defender sempre a Amazônia, vamos ajudar a desenvolver o Nordeste, mas nós precisamos nos ajudar também. E é essa que é a questão. E aqui o alerta começa pelo seguinte, Pedroso, porque não dá agora para engolir, né, o governador lá de onde quer que seja, dizendo que o Sul e o Sudeste não podem se reunir, porque isso seria ruim para eles. Olha só,
esse final de semana foi uma vergonha atrás da outra quando se trata desse assunto. Me chamaram a atenção, eu vi vários tuiteiros, Mark, mandando, falando, olha só, o Romeu Zema disse que estão criando algo contra o Nordeste, e pega essa palavra. E eu falei, caramba, será que isso é um suicídio político? O que o Zema está fazendo? Ele tem inclusive o estado de Minas ali, ao norte de Minas Gerais, tem uma fronteira importante com a Bahia. O que está acontecendo? Eu fui ler a entrevista. A entrevista dele, Mark, não tinha nada do que se referia à manchete. Tanto é que o jornal depois precisou corrigir ali a chamada da notícia. Porque o que ele falou durante toda a conversa, pelo menos o que foi disponibilizado, que tornou público, foram só verdades. Ele disse o seguinte, olha, sempre se reuniram lá. Sempre conseguiram o que queriam. Há quanto tempo recebe mais dinheiro? Nós temos pobreza também nos nossos estados. Precisamos dos recursos. Nós temos 56% da população e mais de 70% do PIB. Nós temos que ser respeitados de acordo. E eu achei que, inclusive, uma das coisas mais interessantes da entrevista dele foi ele explicando por que não tinha acontecido antes. Ele falou, olha, a gente já queria ter ali formalizado as coisas, mas por conta da presença ali do João Dória, que não abria mão de ser candidato a presidente, e não se uniu. Veja, ele foi muito transparente, direto, falou dos problemas com a Assembleia Legislativa, enfim, ele tratou de temas relevantes, mas a vontade da lacração, a vontade de tentar ali atrapalhar a imagem aqui do Sul e do Sudeste, que a todo momento, peguem bem, tentam vender como se fosse fascista, como se tivesse ali algum tipo de preconceito, racismo, qualquer coisa que o valha, porque qualquer notícia que você tem de uma pessoa ou outra que comete esse tipo de crime absurdo, eles tratam e colocam num bloco como se fosse a região. Então, assim, não faz sentido algum. Essa defesa que tem feito aqui o Ratinho Júnior, que tem feito o Tarcísio, que tem feito o Zema, que tem feito o Eduardo Leite, que tem feito o governador de Santa Catarina, né, o Jorginho. Então você tem que seguir de fato avançando. Você tem ali uma participação até mais tímida do Cláudio Castro ali no Rio de Janeiro, mais tímida também ali do Espírito Santo, mas ainda assim, se eles não cuidarem direitinho, teria passado aquele conselho federativo em que eles queriam fazer ali o mesmo número por estados, ou seja, de novo nós ficaríamos prejudicados. Então, tem que cuidar. Os estados aqui do Sul, eles são prejudicados, a gente já falou aqui, nós transferimos muito mais recursos para Brasília, e é isso, eles tentam pintar todo mundo da região Sul como se não tivesse solidariedade, quando na prática você pega esses estados, quanto dinheiro eles recebem, né, a troco de desenvolvimento e nunca se desenvolve. Pega o exemplo da Zona Franca de Manaus, Mark. Por ano eles recebem 30 bilhões para subsidiar ali, né, a Zona Franca de Manaus há mais de 50 anos. Eles não conseguiram desenvolver a região, porque não faz sentido, a política pública não funciona desse jeito. E esses 30 milhões é o mesmo que o Paraná recebe como transferências ali para cá, né, da União, para poder desenvolver estados e municípios. Então você perceba a diferença de como o dinheiro é tratado. É disso que se trata esse debate. A Zona Franca de Manaus está na Constituição, não tem nem que discutir ela na reforma, está na Constituição, ela está prevista lá da forma que é e vai continuar. Agora, é importante dizer, discordo do Pedroso aqui, não é vontade militante não, há método. Isso é organizado, não é militante que teve vontade de falar mal, viu alguma coisa. Não, há orientações sobre isso. Tanto é que você pega a fala dos petistas graúdos aí, o que eles disseram no Twitter, nas redes sociais deles, todos implantando a narrativa de que, né, o Sul e o Sudeste estão se reunindo contra o Nordeste, o que não é verdade. E até porque é o seguinte, não tem pobreza aqui também? Que é isso que falam. Tem que ir mais dinheiro para lá porque há muita pobreza. De fato há. Mas tem pobreza aqui também? Estamos aqui falando de Curitiba. Vai até o Vale do Ribeira, que fica a menos de 100 quilômetros daqui, na divisa entre o Paraná e o São Paulo. São um dos piores IDHs do país. Vamos falar Ortigueira aqui no Paraná, que é uma cidade que infelizmente, né, tem muitos problemas sociais, baixo IDH. Então, claro, vamos ajudar todo mundo, mas temos que ajudar aqui também. E se a riqueza está circulando aqui, nós temos que deixá-la melhorando a vida das pessoas aqui também. É disso que se trata, tratar de forma igualitária. O que o consórcio do Sudeste quer é que todos sejam tratados de maneira igualitária e não fique só um bolo lá em Brasília e o governo de plantão divida esse bolo de acordo com as suas preferências. É disso que se trata e é isso que a gente tem que cuidar para não cair em falsos discursos.